O estopim da tempestade, a trágica odisseia da Primeira Guerra Mundial. Olá, viajante curioso! Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje, embarque conosco numa jornada por entre trincheiras enlameadas, decisões diplomáticas desastrosas e o grito abafado de uma geração inteira perdida nas sombras do que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Capítulo 1. O mundo à beira do caos. No início do século XX, o mundo parecia estar no auge de uma nova era. A Revolução Industrial havia transformado as cidades, o transporte e a comunicação. As grandes potências europeias, Alemanha, França, Reino Unido, Rússia, Áustria-Hungria, se projetavam como civilizações de progresso e poder. Mas por trás das vitrines iluminadas pela eletricidade e dos salões aristocráticos, fervia uma tensão silenciosa. As nações estavam armadas até os dentes. Era a chamada paz armada. Um equilíbrio frágil, sustentado por alianças militares secretas, corrida armamentista e um nacionalismo inflamado. As rivalidades coloniais alimentavam disputas entre impérios, enquanto a ideia de honra nacional se tornava quase um dogma. E no coração da Europa havia um barril de pólvora, os Balcãs. Um território disputado, étnico e politicamente instável, especialmente após o declínio do Império Otomano. Ali, qualquer faísca poderia se tornar um incêndio incontrolável. Capítulo 2. O tiro que mudou o mundo. Era 28 de junho de 1914. Em Sarajevo, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, visitava a cidade com sua esposa, Sophie. Era para ser uma demonstração de poder imperial sobre a Bósnia, recentemente anexada pela Áustria-Hungria. Mas naquele dia, a morte os espreitava. Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio, integrante do grupo radical Mão Negra, conseguiu se infiltrar no trajeto da comitiva real. Quando o carro deu uma volta errada e parou, por acaso, diante da cafeteria onde ele estava, Princip não hesitou. 2 tiros. Franz Ferdinand e Sophie tombaram sem vida. A tragédia deu início a uma reação em cadeia. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, enviou um ultimato à Sérvia. A Sérvia recusou parte das exigências. Era o suficiente. Capítulo 3. Uma Europa em chamas. Em julho de 1914, o mundo mudou para sempre. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia, protetora dos eslavos, mobilizou suas tropas em defesa da Sérvia. A Alemanha declarou guerra à Rússia. A França, aliada dos russos, se envolveu. E quando a Alemanha invadiu a Bélgica neutra para atacar a França, o Reino Unido entrou na guerra. Em questão de dias, o continente mergulhou em sangue. Do outro lado do mundo, Japão, Canadá, Austrália, Índia e colônias africanas também foram arrastadas para o conflito, em nome das alianças imperiais. Era o nascimento de uma guerra mundial, algo até então impensável. Capítulo 4. O inferno das trincheiras. A guerra que muitos acreditavam durar apenas algumas semanas, transformou-se num pesadelo sem fim. A partir de 1915, o conflito no fronte ocidental estagnou. Soldados viviam e morriam em trincheiras sujas, cheias de ratos, lama e doenças. Metralhadoras, arame farpado, gás mostarda e artilharia pesada redefiniram o horror do combate. Avanços de metros custavam milhares de vidas. Era uma guerra de atrito, desumana e desesperadora. A Batalha do Somme, em 1916, matou mais de 1 milhão de homens. Em Verdun, o lema francês era «Ils ne passeront pas», eles não passarão. E, de fato, ninguém passou. Só a morte. Enquanto isso, o fronte oriental testemunhava confrontos brutais entre a Alemanha, Áustria, Hungria e a Rússia. E no Oriente Médio, os otomanos enfrentavam revoltas e campanhas lideradas por figuras como Lawrence da Arábia. Capítulo 5. O mundo em colapso. A guerra não se travava apenas nos campos de batalha.
Civis sofriam com bloqueios, racionamentos, bombardeios e epidemias. O tecido social das nações começou a ruir. Na Rússia, a fome e o caos levaram à Revolução de 1917. O czar foi deposto e os bolcheviques assumiram o poder. Pouco depois, os russos assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, abandonando a guerra, um alívio para a Alemanha. Mas a maré estava prestes a virar. Em 1917, após a Alemanha retomar sua guerra submarina e restrita, os Estados Unidos declararam guerra ao Império Alemão. Era a entrada de uma potência fresca, com recursos e ânimo para mudar o curso do conflito. Capítulo 6. A última ofensiva. Em 1918, a Alemanha lançou sua última grande ofensiva, tentando vencer antes que os americanos estivessem plenamente mobilizados. No início, houve avanço, mas logo o contra-ataque veio com força total. As forças aliadas, agora reforçadas por milhões de soldados do Semestnewa, empurraram as linhas inimigas de volta. A Alemanha estava exausta, faminta, isolada. Suas cidades sofriam com greves, protestos e fome. Em novembro de 1918, o Kaiser abdicou e fugiu para o exílio. Um novo governo alemão assinou o armistício em um vagão de trem em Compiègne, na França. E assim, às 11 horas do dia 11 do mês 11, o silêncio caiu, mas era um silêncio sepulcral. Capítulo 7. O preço da tragédia. Mais de 17 milhões de pessoas morreram. Cerca de 20 milhões ficaram feridas. Gerações inteiras de jovens foram destruídas. Reinos e impérios desapareceram. O austro-húngaro, o russo, o otomano e o alemão. O mundo jamais seria o mesmo. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras penas à Alemanha. Perda de territórios, desmilitarização e indenizações humilhantes. A paz que se assinava não era uma reconciliação, mas uma semente venenosa. O ressentimento, a fome e o ultranacionalismo que surgiriam nos anos seguintes seriam o solo fértil para o nascimento do nazismo. E a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra, ao contrário do que prometeram os líderes, não foi a guerra para acabar com todas as guerras. Foi apenas o começo de um século de horrores. Epílogo. As vozes do silêncio. Hoje, 100 anos depois, os nomes de soldados como John, Pierre, Hans ou Ivan estão gravados em lápides espalhadas pela Europa. Ecos de uma geração traída por líderes cegos e ideologias inflamadas. A Primeira Guerra Mundial nos lembra que o orgulho nacional, quando inflamado pelo medo e pelo ódio, pode levar à destruição em escala inimaginável. O estopim da tempestade começou com um tiro, mas os trovões que se seguiram ecoam até hoje. A Primeira Guerra Mundial foi mais do que uma disputa de nações. Foi um espelho sombrio da condição humana, capaz de revelar o que há de mais destrutivo nas decisões políticas, nas ideologias cegas e nos silêncios que matam mais do que as armas. Revisitar essa tragédia é mais do que lembrar, é não esquecer. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Aqui você sempre mata sua curiosidade.